12 de janeiro de 1970 era para ser um dia perfeitamente comum para a família Grimmer. Naturais de Bristol, Inglaterra, a família havia tomado a decisão transformadora de emigrar para a Austrália 2 anos antes. Estabelecendo-se em Illawarra, Nova Gales do Sul, no Fairy Meadow Migrant Hostel, a família era composta por Carol, de 26 anos, Vince, de 24 anos, Rick, de 7 anos, Stephen, de 5 anos, Paul, de 4 anos e Cheryl, de 3 anos. No dia 12 de janeiro, os Grimmers planejavam visitar a praia de Fairy Meadow. O único que faltava na viagem era Vince, que trabalhava como engenheiro de combate para o exército australiano e não pôde comparecer. Enquanto as crianças se divertiam, brincando sob o sol quente do verão, o tempo mudou bruscamente durante a tarde, por volta das 2 da tarde, quando os ventos aumentaram, mudando de direção e soprando areia por todo lado. Neste momento, Carol decidiu que era hora de ir para casa e começou a arrumar suas coisas. Ela instruiu as crianças a se enxaguarem no bloco de chuveiros juntas antes de partirem. No entanto, 10 minutos depois, Rick, o filho mais velho, se aproximou da mãe, explicando que Cheryl, de 3 anos, se recusava a sair do bloco de chuveiros. Carol seguiu Rick de volta aos chuveiros, mas Cheryl não estava lá. Alarmada, a mãe de 4 filhos correu para uma casa próxima e pediu aos residentes que chamassem a polícia. Por volta dessa hora, testemunhas viram um homem com uma menina nos braços que lembrava Cheryl. Relatos indicam que ele ergueu a criança para que ela bebesse de um bebedouro e fugiu do local com ela, enrolada em uma toalha. Contudo, agora se acredita que as testemunhas se confundiram e recordaram incorretamente deste incidente, pois Rick relatou à polícia que ergueu sua irmã para que ela bebesse da fonte. Testemunhas teriam visto isso, mas lembraram de Rick como um homem mais velho. Outras testemunhas da época afirmaram que Cheryl foi vista em um carro branco. A polícia de New South Wales chegou rapidamente ao local. O desaparecimento da criança provocou uma grande busca e, após 24 horas, as autoridades estabeleceram 4 teorias sobre o paradeiro de Cheryl. Ao anunciar essa informação à imprensa, a polícia afirmou acreditar que era possível que ela se escondeu em algum lugar e adormeceu, que ela entrou no oceano e foi levada pelas correntes, que caiu em um curso de água ou que foi levada por alguém, provavelmente alguém com intenções sinistras. Mais um dia se passou, mas ainda não havia pistas da criança de 3 anos desaparecida. Se Cheryl tivesse sofrido um acidente ou se tivesse se escondido em algum lugar, provavelmente já teria sido encontrada até agora, dado o tamanho da equipe de busca. A falta de qualquer sinal da criança levou os investigadores a descartar as 3 primeiras de suas teorias. O desaparecimento de Cheryl agora era tratado como crime. Alguém a levou. Precisavam descobrir quem? Com várias pistas, a polícia iniciou a busca pelo responsável pelo desaparecimento de Cheryl. Eles seguiram pistas que incluíam a visão de uma Volkswagen Tipo 2, azul perto da praia, quando a criança desapareceu. 3 dias após Cheryl ter desaparecido, a polícia recebeu uma carta de resgate que consideraram crível. O autor da nota exigiu que lhe fossem dados $10.000 em troca do retorno seguro de Cheryl. Eles notaram que a criança de 3 anos estava atualmente ilesa. Investigadores iniciaram a preparação de um ponto de entrega em Bulli, subúrbio de Wollongong, posicionando oficiais disfarçados de funcionários do conselho nas redondezas. O dinheiro foi deixado, mas o escritor da carta nunca o retirou. Inicialmente, temia-se que a grande operação policial e os oficiais disfarçados tivessem assustado o perpetrador, mas, como o escritor da carta nunca mais contatou as autoridades, assumiu-se que a exigência de resgate era uma farsa. Até 1971, Cheryl continuava desaparecida, e a polícia havia definido 3 principais suspeitos, porém, nenhum pôde ser identificado com certeza como o homem visto pelas testemunhas no dia do desaparecimento.
15 meses após o desaparecimento de Cheryl, um adolescente local se entregou à polícia de New South Wales. O adolescente, de 17 anos de Vitória, confessou ter sequestrado e assassinado a criança. Ele, supostamente, deu uma visão geral dos eventos em 12 de janeiro, descrevendo um portão de aço tubular, uma grade de gado, uma trilha e um pequeno riacho perto da área em que Cheryl foi morta. De acordo com um artigo do Illawarra Mercury, várias informações dadas aos investigadores eram detalhes do crime que apenas a pessoa responsável por ele saberia. Ele conseguiu descrever o maiô azul que Cheryl estava usando no dia em que desapareceu, junto com a toalha branca que ela estava carregando. Ele também conseguiu descrever o caminho que havia feito da praia até a área em Balgownie, onde havia enterrado o corpo dela. O adolescente guiou os detetives até a área que na época estava sendo desenvolvida para a habitação. Ele supostamente disse à polícia: "Acho que é aqui, mas tudo mudou." A polícia entrevistou o dono da propriedade, que contradisse a descrição do adolescente, observando que a grade de gado era recente e não estava presente quando Cheryl desapareceu. Ele também apontou que nunca houve um portão tubular de qualquer tipo. As inconsistências nas declarações do jovem de 17 anos fizeram a polícia concluir que a confissão era falsa. Um relatório policial da época foi escrito por delegado de polícia, Philip Findlay, e afirmava: em geral é considerado que, sem alguma evidência material, para conectá-lo diretamente com a criança desaparecida, não seria desejável tomar qualquer ação contra ele em relação a este assunto neste momento. Apesar dos esforços da polícia, que incluíram vários apelos públicos e a oferta de uma recompensa de $5.000, nenhum vestígio de Cheryl Grimmer foi encontrado e seu caso começou a esfriar. Enquanto isso, sua família decidiu voltar para o Reino Unido. A trágica história do desaparecimento da filha deles virou notícia nacional e um espetáculo público. Eles lutaram para viver normalmente na Austrália, tendo perdido o anonimato de outrora. O caso de Cheryl ficou adormecido por anos. Os anos 70, 80 e 90 se passaram, todos sem progresso no caso. Não foi até o início dos anos 2000 que o caso começou a receber novamente alguma atenção da mídia, quando o ministro da polícia de New South Wales, Mike Gallacher, afirmou que, embora fosse possível que a criança de 3 anos e o culpado estivessem ambos mortos neste ponto, ele esperava que alguém pudesse saber a verdade e pudesse vir a público com essa informação. Ele também especulou que a pequena garota estivesse viva nas últimas décadas, sem saber sua verdadeira identidade. Ele incentivou qualquer pessoa com dúvidas sobre seu passado que possa suspeitar que é a filha dos Grimmer a se apresentar. Em 2008, uma mulher alegou ser a criança desaparecida, mas um teste de DNA provou o contrário. Em maio de 2011, um legista declarou formalmente que Cheryl estava morta, tendo falecido pouco depois de seu desaparecimento. A causa da morte foi registrada como indeterminada, e o legista sugeriu que a polícia de New South Wales reabrisse o caso. Carol Grimmer expressou sua crença de que sua filha ainda estava viva, declarando: "Não é apenas uma esperança de mãe, é uma certeza." Seguindo a recomendação do legista, a polícia ofereceu uma recompensa de $100.000 por informações sobre o caso. Depois disso, detetives de Wollongong e a equipe de homicídios não resolvidos do Esquadrão de Homicídios se uniram em uma nova força-tarefa chamada Força-Tarefa Wessel. Em 2016, houve uma revisão das evidências. Todos os detalhes foram inseridos no sistema de computador da polícia pela primeira vez e uma nova análise do caso revelou que muitas pistas não haviam sido investigadas minuciosamente em 1970. Os investigadores sentiram que a confissão de 1971, em particular, havia sido descartada muito facilmente. Com essa informação, eles retornaram à propriedade onde o jovem de 17 anos disse ter cometido o assassinato. Os detetives questionaram o filho do proprietário, que contradisse tudo o que seu pai afirmara antes. Ele afirmou
que a grade do gado e o portão tubular estavam certamente no lugar em janeiro de 1970. Havia também uma trilha que levava a um riacho na terra. O jovem de 17 anos mencionou todos esses detalhes em suas declarações iniciais. Não está claro por que o proprietário do imóvel contestou todas essas alegações em 1971. Posteriormente, naquele ano, 3 testemunhas de 1970 revelaram ter visto um adolescente rondando o bloco de chuveiros onde Cheryl desapareceu. A polícia também anunciou que tinha uma pista credível sobre um homem que foi visto com uma criança de cabelos claros nos braços no momento do desaparecimento. O homem estaria em seus 60 anos e eles pediram que ele se apresentasse. Em janeiro de 2017, a polícia de New South Wales iniciou investigações na escola de treinamento Mount Penang para meninos. Eles suspeitavam que seu principal suspeito frequentou a escola reformadora no começo dos anos 70. Os investigadores indicaram que receberam essa informação de alguém que acreditava que o antigo pessoal ou estudantes poderiam esclarecer sua investigação. Então, em março de 2017, parecia que o caso finalmente havia sido resolvido. A polícia anunciou em 23 de março que um homem foi preso em Frankston, subúrbio de Melbourne, à 1 da tarde do dia 22. Ele estava sendo extraditado de Victoria. O indivíduo, cujo nome foi mantido fora do público, foi acusado na estação de polícia de Wollongong pelo sequestro e subsequente assassinato de Cheryl e então preso no complexo correcional de Silverwater. Investigadores notaram que era improvável recuperar o corpo de Cheryl devido aos muitos desenvolvimentos ocorridos desde sua morte ao longo dos anos. Um mês após, a polícia informou que buscava uma família que testemunhou no dia do sequestro. Logo após o desaparecimento da criança, a família mudou-se para Papua Nova Guiné e depois retornou para Nottinghamshire, Inglaterra, sua terra natal. A Interpol ajudou a localizar a família, que foi posteriormente encontrada. Seus depoimentos foram cruciais no caso judicial, segundo consta. Mais um mês se passou e, em maio, foi revelado que o suspeito, sob custódia, era a mesma pessoa que, aos 17 anos, havia confessado os assassinatos em 1971. Sua admissão havia sido descartada na época devido a inconsistências, mas agora os investigadores as eliminaram. O acusado, agora com 63 anos, tinha cerca de 16 anos na época do assassinato, sendo menor de idade. É por esse motivo que seu nome nunca foi divulgado. O indivíduo havia nascido no Reino Unido, como Cheryl, e se mudou para a Austrália durante a década de 60. Durante esse tempo, mais informações sobre a confissão do homem foram reveladas, e foi notado de forma arrepiante que ele havia dito aos médicos em 1970 que tinha impulsos para se matar e matar outras pessoas. Na admissão de 1971, o suspeito afirmou que se escondeu com Cheryl em um bueiro próximo por cerca de 35 minutos depois de tê-la levado. Ele a amordaçou e amarrou suas mãos atrás das costas. Saindo do bueiro, ele caminhou cerca de 1,8 milhas com a criança até Balgone. Segundo o promotor, o suspeito pretendia abusar sexualmente de Cheryl, embora a mulher de 63 anos tenha negado posteriormente essa alegação, chamando-a de besteira. Em sua confissão à polícia, ele disse que removeu a mordaça da boca de Cheryl, mas ela começou a gritar e o ignorou quando mandou que se calasse. Ele rapidamente colocou as mãos em volta do pescoço dela e a estrangulou até a morte na tentativa de fazê-la ficar quieta. Depois, em pânico, ele removeu as roupas dela, cobriu o corpo com arbustos e terra e retornou à praia de Fairy Meadow. Em maio de 2017, o suspeito solicitou fiança. Os promotores se opuseram, alegando que ele era um risco de fuga, pois não era cidadão australiano e ainda tinha passaporte britânico. A acusação destacou as fortes evidências contra o homem de 63 anos, mencionando que ele afirmou estar hospedado em um albergue em Sydney na época, tendo pego o trem para Fairy Meadow naquela manhã e ficado na praia. Ele então forneceu
detalhes significativos em relação às circunstâncias que cercam o desaparecimento de Cheryl, detalhes que são confirmados por relatos de testemunhas e detalhes que a acusação diz que só poderiam ser conhecidos pelo infrator. Enquanto isso, a advogada do suspeito, Laura Fennell, disse que seria argumentado no julgamento que seu cliente estava significativamente mentalmente doente na época de sua confissão em 1971, tornando sua admissão inadmissível. Ela acrescentou que o caso já estava preocupantemente fraco e que no início dos anos 70 ele também admitiu o assassinato de um guarda prisional, mas isso foi considerado falso. Finalmente, o magistrado Michael Studdard recusou a fiança, afirmando, em minha entrevista, que à primeira vista há um caso forte contra o acusado em relação à acusação de assassinato. Ele notou que nenhuma condição de fiança reduziria o risco que representava se fosse solto. O suspeito apareceu no Supremo Tribunal de Nova Gales do Sul em 7 de setembro de 2018 por videoconferência. Ele confirmou seu nome, declarou-se inocente e não disse mais nada. Seu julgamento estava previsto para começar em maio de 2019. Na sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019, no entanto, um juiz decidiu que uma parte-chave do caso da acusação não poderia ser usada como evidência no julgamento, sendo a evidência a confissão do suspeito de 1971. A admissão não pôde ser usada, pois o suspeito era menor de idade na época e não tinha um representante adulto presente durante a entrevista policial. E mesmo que isso não fosse legalmente necessário nos anos 70, o juiz Robert Allen Holm decidiu que a entrevista deveria ser excluída por ser injusta. Ele também mencionou o depoimento de psicólogos que revisaram o caso para o julgamento e observaram que o indivíduo de 63 anos tinha baixo intelecto e seria mais vulnerável à influência na época. Como essa evidência era crucial para o caso, a acusação sentiu que não podia continuar. O homem foi libertado e seu caso permaneceu dormente desde então. Carol e Vince Grimmer faleceram pouco depois do caso ser reaberto em maio de 2011, mas os irmãos de Cheryl, Rick e Steven, expressaram sua surpresa e angústia com o resultado dos eventos recentes. Rick Nash disse aos repórteres que estão um pouco atordoados e chocados. Nenhuma palavra pode descrever como me sinto no momento. Enquanto isso, Steven Grimmer disse em 2016, minha mãe e meu pai se foram sem saber, e nós também queremos saber antes de partirmos. Rick, o irmão mais velho, parece ter sido o mais afetado pelo desaparecimento de Cheryl, admitindo que tomou decisões erradas naquele dia. Isso me acompanha a vida toda. Eu só quero que acabe. Eu não deveria ter ido embora. Ele acrescentou, todos dizem que não é sua culpa. Venha e fique onde estou. Veja como se sente. Rick também observou que gostaria de saber onde estão os restos de sua irmã, dizendo, nos dê algo que possamos ir e lamentar. Cheryl Jean Grimmer foi vista pela última vez nos chuveiros da praia de Ferry Meadow, Nova Gales do Sul, em 1º de janeiro de 1970. Ela tinha apenas 3 anos, 1 metro de altura, cabelos loiros e olhos azuis quando desapareceu. Uma característica física distintiva de Cheryl é que ela tem um umbigo que se projeta 1 centímetro devido a uma condição médica. Ela foi vista pela última vez de maiô azul royal com painéis de rede, carregando uma toalha branca. Atualmente, há uma recompensa de R$1 milhão disponível em seu caso. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dela, ligue para o Disque Denúncia 1-800-333-000. E aí estão os fatos. Deixe suas ideias e especulações nos comentários abaixo. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.